É. Bom dia, meus irmãos. Um feliz sábado a todos. Bom, hoje estamos transmitindo pela primeira vez o culto da Igreja Adventista do Lobato. O nosso desejo é que estivéssemos todos aqui juntos, unidos, congregando aqui nesse espaço. Mas essa foi a única forma que conseguimos de amenizar a nossa saudade. Então, a gente adorando daqui, vocês daí, vamos todos adorar o nosso Criador. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos para fazermos uma oração. Santo Deus, amado Pai, nesse momento eu quero te agradecer pela vida, pelo privilégio de acordar nessa manhã. Nesse momento estamos aqui prestando culto a Ti, mesmo que eu aqui do lado da tela e eles do outro, é um culto a Ti, Pai. Que o nosso coração venha estar sendo devotado a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, antes de começarmos o serviço de cântico, eu gostaria de deixar alguns avisos. E esses avisos são: aqueles que têm oferta em casa, têm o dízimo em casa, e quiser vir trazer aqui, pode vir trazer. O diácono vai estar aqui à porta, vai estar recebendo, e nós, no momento dos dízimos e ofertas, vamos entregar ao Senhor. Outra coisa, se você tem algum pedido, um pedido de oração especial, manda no grupo ou manda no meu WhatsApp, que nós vamos orar aqui, vamos interceder ao Senhor através desse pedido, tá bom? No mais, Deus esteja com vocês. Bom dia, irmãos, amigos que estão assistindo a nossa live. Sejam muito bem-vindos, né? E vamos louvar o nosso Deus e agradecer o nome dele, amém? Quero ouvir aí vocês cantando nas suas casas, certo? Vamos louvar. Breve Jesus voltará.
Jesus. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Índias nações, se depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoar, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Quero ouvir vocês. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém? Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Vamos louvar a mensagem ao mundo. Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. Uma voz de advertência às bênçãos vamos firmar. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. Um dever é levar Cristo ao mundo, como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. Amém? Mais uma vez, feliz sábado. Feliz sábado. Bom, Cristo se deu
a si por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Tão completa oferta ele fez para que, por meio da graça, cada um pudesse alcançar a norma da perfeição. Dos que recebem sua graça e seguem o seu exemplo, será escrito no livro da vida, completos nele, sem mácula, sem ruga. É interessante que o povo de Deus trabalha independente de qualquer situação. Em meio à pandemia, estamos aqui para adorar o nosso Deus. Então, nesse momento, vamos se colocar de pé, junto com os professores que irão passar o estudo da Escola Sabatina aqui. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nesse momento te agradeço mais uma vez. Que o Senhor esteja conosco, nos ajudando a estudar um pouco da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom dia a todos os irmãos, um bom sábado. É um prazer muito grande para nós estar aqui com vocês hoje. Bom dia a todos, um feliz sábado. Louvado seja Deus por nos encontrarmos hoje na casa do Senhor e podermos compartilhar com vocês todos a palavra de Deus, para que assim possamos confortar os nossos corações e aquecê-los com a mensagem da verdade e da vida. Queridos, antes de mais nada, Daniel, vou pedir a você permissão aqui para falar com os irmãos rapidinho, tá bom? Quem lembra do Clube do Livro? Gente, nós estávamos já indo para o capítulo 24. Louvado seja Deus por isso. Infelizmente, nós tivemos que parar, né? Fomos obrigados a isso pelas circunstâncias. Mas eu quero dizer aos irmãos, não parem de ler. Continuem lendo, continuem buscando de Deus a resposta, continue buscando de Deus o fortalecimento para a sua fé. Nós estamos indo para o capítulo 24, se você não quiser continuar, pode repassá-los, mas acho que deveria sim continuar, né? Porque os capítulos seguintes são mais contemporâneos, né? Para que todos nós possamos compreender mais ainda a situação em que nos encontramos. E também o Eventos Finais, que acabou esquecendo de trazer, o livro Eventos Finais. Ele é ótimo, tem apenas 20 capítulos, são pequenos, é pequenininho, dá para você ler e você se ambientar, dá para você entender os acontecimentos à nossa volta. Não deixem de ler, irmãos. Se você já leu, leia novamente. Se você não tem este livro, pode procurar pelo site, tá bom? Da CPB, da Casa Publicadora, que produz esse livro aqui, O Grande Conflito, da escritora Ellen White, uma mulher inspirada por Deus, a profetisa do Senhor. Então, busque, ela escreveu diversos livros inspirados por Deus, e os livros bem atuais, nesse momento, para esse momento de pandemia que estamos passando, é o livro Ciência do Bom Viver, é o livro Grande Conflito e Eventos Finais. Não deixem de ler, por favor. Fortaleçam a sua fé em casa, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. E se isso vai acabar? Deus abençoe cada um de vocês. Agora nós vamos compartilhar a lição da Escola Sabatina, tá certo? Pegue sua lição aí, corra lá, vá ligeiro, pegue sua lição e venha acompanhar com a gente. Estamos na lição número 7 e agora nós vamos iniciar. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. É interessante que todo produto, quando ele é desenvolvido, o fabricante ele sempre libera um manual. E nesse manual, ele dá instruções de como manusear possíveis defeitos e como corrigir possíveis defeitos. Quando Deus criou o ser humano no 6º dia, posteriormente, após o pecado, Cristo ele também nos deixou um manual. Um manual de funcionamento, não só da criação humana, como de toda a criação divina, planeta, animais e tudo mais. E nesse manual ele dá diversas instruções de como sobreviver, como viver, como conviver.
E nesse trimestre nós estamos estudando justamente como interpretar esse manual, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. O texto dessa semana, o verso para memorizar, ele diz assim: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. É interessante que a palavra de Deus, ela é única. E não existe oportunidade de se alterar aquilo que Deus idealizou para o ser humano. Verdade, glória E a Deus. quando realmente o ser humano ele tenta alterar aquilo que Deus designou para ele, se torna uma condenação. E nós vamos entender um pouco como é interpretar a Bíblia dentro do seu idioma, dentro do seu texto e dentro do seu contexto. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, para tantos irmãos, para esse estudo, nós vamos pedir a você que curve suas frontes. Nós vamos orar para que Deus nos ajude a mais uma vez compreender o estudo dessa lição passada durante essa semana. Pegue sua lição, se você não tem, acompanhe conosco e pegue também sua Bíblia para que a gente possa estudar. Vamos orar? Curve as frontes. Grande Deus, maravilhoso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nesta manhã nós somos gratos, estamos felizes por estar em tua casa, rendemos glória, honra e louvores ao teu nome. Que o Senhor possa, Senhor Deus, perdoar os nossos pecados, nos limpar de nossas faltas, para que assim possamos ser aceitáveis diante da tua presença, para que o nosso louvor ascenda aos céus e seja recebido como um aroma de incenso suave na tua casa. Obrigada, Senhor, por tudo. Abençoa a mim e os meus irmãos, derrama uma porção dobrada do teu Santo Espírito sobre mim e os meus irmãos, aqui onde estamos neste momento, e também cada lar que está sendo representado, cada pessoa que está assistindo a este culto, está participando, está cultuando junto conosco. Nos dá sabedoria, nós te imploramos em nome de Jesus. Amém? Bem, como o irmão Daniel estava falando, de fato é verdade. Ele não nos deixou sem uma direção, né? A Bíblia nos direciona. Ela é rica para todo tipo de conhecimento, até a ciência, né? Ela fala até de ciência, que coisa incrível. E veja aqui o versículo, ele diz que ao lado da arca estava o quê? Os 5 livros, né? Escritos por Moisés, o Pentateuco, aqueles livros de orientação, de leis civis, e como se comportarem, como viverem na terra, e como cuidar da terra, né? Leis higiênicas, né? Mas dentro da arca, que demonstra uma maior importância, estava a lei de Deus, os 10 mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus. A própria mão do Senhor escreveu esta lei, e dessa forma mostra a preciosidade e a importância que essa lei tinha. Ou seja, a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, eles tinham uma importância porque andava lado a lado com a lei de Deus. Não é verdade? E algo que mais chama a atenção é que o diabo ele sempre trabalha para querer destruir aquilo que Deus instituiu. E se tem algo dentro das denominações existentes hoje que o inimigo ele tenta atacar, são as leis de Deus. Especialmente a guarda do sábado. Até porque quando dizem que a lei foi abolida, eles estão querendo dizer que não se deve apenas guardar mais o sábado. Desde quando a gente compreende que os mandamentos de Deus eles são como um. E se você falha em um ponto, você acaba sendo pendente de todos os outros. Exatamente. E como diz aqui, a palavra de Deus ela foi escrita em mais ou menos, né, existem no mundo mais de 6.000 línguas faladas e compreendidas, línguas e dialetos entre esses bilhões de habitantes no mundo. E a Bíblia completa, ela está traduzida apenas para mais ou menos 630 e poucos idiomas, né? Ou seja, em relação ao número de línguas que existe, para o número de tradução, a Bíblia está um pouquinho distante do ideal. E ainda entra outro detalhe. Em cada idioma, existem palavras com significados um pouco diferentes. O que significa para a gente aqui no Brasil de uma forma, até em outro estado pode entender de forma diferente. E isso acaba dificultando um pouco das pessoas até acreditarem no que a Bíblia diz, por essa divergência de traduções.
Algumas palavras que, na verdade, têm amplo significado, não quer dizer que ela perdeu o seu significado real, mas que, pelo fato de estar em outro idioma, em outra localidade, ela tem uma interpretação diferente. Exatamente, é aquela questão da forma de falar, né, das expressões idiomáticas. Uma vírgula. Né? Isso é verdade, ainda tem a questão também da Um texto que fala bastante sobre isso é aquele quando Jesus está na cruz, e ele diz, certamente hoje, te afirmo hoje que estarás comigo no paraíso. Exato. E a tradução original, ela não contém vírgula. Então as pessoas entendem que Cristo está dizendo que hoje o ladrão que estava com ele na cruz estaria no céu juntamente com ele. É isso, colocando o acento, a pontuação, já, como é que se diz, beneficia uma certa doutrina, né, em relação ao real contexto, a verdadeira palavra que estava ali dizendo. E às vezes a tradução faz perder a essência do que o autor quis descrever. Existem palavras que não existe uma tradução literal, então o tradutor ele busca apenas aproximar daquilo que o autor quis dizer. Exatamente. Dá para a gente falar mais aqui rapidinho de sábado, né? Aqui diz assim, estima-se que 1,5 bilhão de pessoas não tenham nenhuma parte das Escrituras, nenhuma porção traduzida em sua língua materna, né? E embora ainda haja muito trabalho a ser feito, os esforços das sociedades bíblicas, por exemplo, garantem que 6 bilhões de pessoas possam ler as Escrituras. Quer dizer, mesmo que existam mais de 6 mil línguas faladas, né? E apenas pouco mais de 636 traduções da Bíblia, esse pouco de tradução, ele tem alcançado êxito com mais de 6 bilhões de seres humanos na Terra, que somos mais ou menos quase 8 bilhões, então 6 bilhões pelo menos já tem. Na verdade, a Bíblia, né, é o livro mais vendido da história. Glória a Deus, é verdade. O mais distribuído, mais publicado, mais Exatamente. multiplicado, né? Graças a Deus. E por isso, né, quer dizer, ela foi muito perseguida antes, porque o inimigo sabia do potencial da palavra de Deus. Então, a Bíblia só pôde mesmo ser compartilhada e ser estudada quando, em 1798, o Papa Pio VI foi preso, ou seja, ferida mortal. Então, daí em diante, pôde-se imprimir a Bíblia, né, com a grande ajuda de Gutenberg. A liberdade do compartilhamento. Com a grande ajuda, a contribuição de Gutenberg, né, com a prensa, e aí foram se imprimindo as páginas da palavra de Deus. Para vocês terem ideia, todas as pessoas que compartilhavam até um versículo era passível de morte. Não podia se pregar a palavra de Deus. E ainda passamos por um período na nossa história em que apenas os papas, né, os padres, eles tinham acesso a isso e tudo que eles diziam era lei. E hoje nós temos a liberdade de ouvir qualquer pessoa falar sobre Deus e investigar na Bíblia se é verídico aquilo que a pessoa está falando. Temos essa facilidade hoje. Pena que, infelizmente, nos nossos dias, a Bíblia ela tem, apesar de ser muito vendida, ela tem servido muito como um amuleto. Infelizmente, até para o meio cristão, a Bíblia ela tem sido até um peso para papel, quando, na verdade, ela deveria ser estudada, analisada, até porque o mapa para encontrar a vida eterna está na palavra de Deus. Exatamente. Eu creio que ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, né? Tá gostosa a lição, viu? Louvado seja Deus. Vamos passar para domingo? Vamos compreender as Escrituras. Então, a compreensão das Escrituras. Então, irmão Daniel, explique para nós, por exemplo, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, por quais propósitos a Bíblia foi dada para a gente? É sempre bom a gente ler o texto, né? Aproveitar, para quem não tem a lição ainda, Isso. A gente acompanhar lendo o texto bíblico, o que é que ele diz. Exatamente. Peguem aí a Bíblia de vocês, abram em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos ver? O costume do culto Resposta. quase é dizer, quem achou diz amém. Quem achou diz amém. Verdade. Vamos acompanhar, todos acharam? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Aleluia, glória a Deus. Antes de ler, a Bíblia, ela é autoexplicativa. Sim.
Não, se você souber fazer a pergunta certa, a Bíblia vai lhe dar a resposta certa. Oh, glória. E para qual o propósito da Bíblia? Para que a Bíblia ela foi desenvolvida? Para que Deus deixou essa carta escrita para cada um de nós? E Timóteo responde dessa forma. Toda a Escritura, aliás, Paulo a Timóteo descreve Exato. dessa forma. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso é fato. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. É um livro, dependendo da forma que você utilize, é meramente um livro. Mas em oração, pedindo a orientação do Espírito Santo, esse livro se transforma em uma fonte de vida. Amém. As palavras descritas aqui têm o poder para mudar o ser humano. Até porque o apóstolo Paulo fala que a Bíblia ela serve para o ensino. Então as pessoas podem ser educadas pelo fato de ler a Bíblia. Exato. Nós podemos aprender como tratar as pessoas. A Bíblia ela ensina de tudo. E o mais importante, ela vai nos transformando degrau a degrau até atingirmos o nível no qual precisamos estar para chegar aos céus. Exatamente. Algumas pessoas dizem assim, para que eu quero estudar a Bíblia? Para que eu quero ler a Bíblia? Que nós oferecemos estudos bíblicos nas casas das pessoas. As pessoas são instruídas pela palavra de Deus, mas tem algumas que não aceitam. Tem algumas que rejeitam, dizem assim, não preciso, para quê? Eu quero a Bíblia. Mas veja que versículo precioso que o irmão acabou de ler. Ela serve para todo propósito em nossa vida, né? Louvado seja Deus. E ela é, primordialmente, o mapa da salvação, porque Cristo nos salvou, mas ela nos instrui como ir até essa salvação, né? E algumas pessoas têm até medo de estudar a Bíblia, porque dentro da Bíblia elas vão ver descritos os seus próprios erros, e como estão acomodadas e não querem corrigir os seus erros, é melhor eu não ler, porque aquilo que eu não sei, eu não vou ser cobrado. E usa até a própria Bíblia como pretexto para não estudar a Bíblia. É aquele velho ditado, aquilo que o olho não vê, o coração não coração padece. não Então vai a pessoa sentir. precisa nem quero nem saber, né? Como o peso, por exemplo. Não, eu não quero nem me pesar, não quero nem saber como é que eu estou, porque é melhor eu não saber. E alguns usam esse mesmo princípio para a Bíblia, não é melhor eu nem saber, Não porque saber, aí, porque- pelo que eu não sei, eu não vou ser cobrado. Exatamente. Mas E lê tem do outro engano, detalhe interessante né? sobre a Bíblia. Às vezes a gente se apega tanto ao sentido religioso, mas a gente esquece que também isso aqui é um livro de história. E às vezes pecamos em interpretar a Bíblia, porque quando nós tiramos um i ou um tio daquilo que foi escrito por Deus, nós também estamos pecando. E nós pecamos ao ler e interpretar a Bíblia porque nós esquecemos que isso aqui também é um livro histórico. E algumas das coisas que estão descritas aqui não são necessariamente para ser seguidas, como por exemplo, poligamia. Não é algo a ser seguido, é algo que está escrito apenas para mostrar o que aconteceu naquele fato, naquele período, naquela situação. Então Deus ele deixou de registro para que nós pudéssemos ver o quão certas atitudes levam ao declínio espiritual. Exatamente, né? Como aqui está dizendo, a Bíblia ela foi escrita como um testemunho do plano divino para redimir a humanidade. Então, não é correto, não é certo que a gente vá cometer os mesmos erros aqui relatados de alguns no passado. Justamente os erros são relatados para que a gente se espelhe e não cometa os mesmos erros, né? Louvado seja Deus por isso. E é justamente onde entra a parte que eu comentei, porque as pessoas pegam os erros do passado e querem aplicar hoje e ainda dizer, está escrito na Bíblia. Exatamente, verdade. Deus escolheu uma nação específica para transmitir sua mensagem a todos os povos, né? Ele escolheu a nação de Israel, né? Por meio do seu idioma também, do idioma hebraico, né? E algumas porções também em aramaico, que é uma língua que nasce também, ela tem um gancho do hebraico, né?
Foi assim que foi escrita a Bíblia, né? O Novo Testamento também, ele foi transmitido por meio de um idioma universal da época, que era o grego, né? Aquele era o idioma universal da época. E foi escrito assim, o Novo Testamento. O antigo em hebraico aramaico, né? E o novo em grego, porque eram as línguas universais, né? Iniciou-se com o hebraico e em seguida culminou com o grego. E até o próprio Israel, com essa responsabilidade de ser o emissor, acabou mudando a seu meio de pensar, porque eles acharam que eles eram proprietários exclusivos da verdade. E tudo aquilo que Deus ele nos apresenta não é com a intenção de apenas edificar a nós. A ideia de Cristo, quando deu a sua palavra ao Israel, é que o mundo fosse iluminado, até porque a promessa que Deus fez a Abraão foi que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Então Israel era para ser uma vela, uma chama que iria iluminar todo o mundo. E eles acabaram mudando a sua forma de pensar, achando que eles eram exclusivos de Deus e que mais ninguém seria a não ser os israelitas. E a gente vê bastante isso nos dias de Cristo. Nos evangelhos, na verdade, descrevem que os judeus eles eram bem preconceituosos com quem não pertencia à nação israelita. Preconceituosos, exclusivistas, né? É verdade. Aqui no finalzinho de domingo diz assim: algumas pessoas não apenas têm a Bíblia traduzida em seu idioma nativo, mas possuem até mesmo várias versões dela, né? Em sua língua. Por exemplo, eu tenho diversas, né? Eu gosto de quase todas as versões, quer dizer, salvo algumas mais novas, mas eu tenho diversas traduções porque eu gosto de comparar, justamente. Cada uma, elas se complementam, é engraçado isso, interessante que elas se complementam, então por isso que eu gosto muito. O meu xodó é a King James, mas eu uso todas, né? João Ferreira de Almeida e por aí vai, tá certo? E aqui diz assim, ó, o ponto essencial não é ter várias Bíblias, que pelo menos uma que você tenha. O ponto essencial é estimar a Bíblia como a palavra de Deus e, mais importante, obedecer ao que ela ensina, né? Deus nos abençoe. Vamos para a segunda-feira? Vamos lá. Palavras e seus significados. É aqui que pesa o negócio, viu? Exatamente do que a gente já tinha mencionado, né? Em todas as línguas há palavras tão ricas e profundas em seu significado que são difíceis de traduzir adequadamente em uma única palavra por outro idioma. Essas palavras exigem um amplo estudo do seu uso na Bíblia para a compreensão da amplitude de seu significado. Então, uma palavra na Bíblia, no hebraico principalmente, podia significar muitas coisas. E tinha uma amplitude, né? Não eram todas as palavras, mas muitas de suas palavras eram assim. E aqui justamente tem alguns textos que mencionam isso, Sim, sim. né? Vamos lá. Vamos abrir 1 Reis. Vamos. Abra sua Bíblia. Deixa de preguiça. Vamos aproveitar, né? 1 Reis, capítulo 3, versículo 6. Primeiro livro de Reis está no Velho Testamento. Você olha ali no índice, caso você não encontre. Livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 6. E diz assim: respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face mantiveste-lhe a grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentaste no seu trono, como hoje se vê. Vendo? Nós frisamos agora esse versículo, vamos para o Salmo? Salmo 57. Salmo 57. Muito conhecidos, todos sabem, né? O Salmo está praticamente no meio da Bíblia. Salmos, capítulo 57, versículos 3. Depois você pula para o Salmo 66 também, né? Dá tempo. 57:3 diz assim: ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. E envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Olha aí, de novo. Vamos para
Salmo 66 agora. 66, verso 20. Isso. Amém. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Glória a Deus. Agora o 143, corre lá rapidinho que dá tempo. 143, Verso 8. verso 8. Amém. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Glória a Deus. Dá tempo para Miqueias? Vamos lá. Vamos, Miqueias. Última passagem desta pergunta aqui, da lição de segunda-feira. Miqueias, capítulo 7. Ele está ali um dos profetas menores. Passa Daniel, passa Joel. Miqueias, capítulo 7, verso 20. Amém. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, a quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Glória a Deus. Amém. Tá E aí, vendo? de que formas diferentes, Edileuza, a gente consegue perceber aqui, quer dizer, a gente consegue perceber vários significados para uma mesma palavra, para o mesmo sentido. Que palavra é essa? Exatamente. É a palavra benevolência, misericórdia, fidelidade, graça. Elas são uma palavra usada. Sim. E aí cada contexto dá o seu significado. Né? Verdade. Interessante. Tanto que se você alterar onde está escrito benevolência, onde está escrito graça, e colocar misericórdia, você vai atingir o mesmo significado. Exato. Porém, o tradutor expressou de formas distintas Exato. uma tradução da mesma palavra. E que, na verdade, existe o mesmo sentido. Exatamente. Misericórdia, graça e benevolência atuam da mesma forma. Glória a Deus, é verdade. E aí continua aqui, que foi, no caso, essa palavra mesmo, né? Chesed, né? Misericórdia. Ela aparece nesses versículos todos aí, cada uma de uma forma, né? Que bênção, louvado seja Deus. E existe outra palavra que está na próxima pergunta. Sim. Vamos ler os textos? Vamos ler. Vamos. Rapidinho. Pelo menos esses textos aqui seria muito bom a gente Pronto. ler. Né? Números. Vamos lá. Número 6, 24 a 26. Amém. Número 6. Diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Exatamente. E dá tempo para Jó aí? Jó 3, Vamos 26. lá, Jó está ali antes de Salmo, viu, gente? Antes de Salmos. Está coladinho ali, Jó. Jó capítulo 3, verso 26. Exatamente. Jó capítulo 3. Amém. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Olha aí, de novo essa palavrinha. Em outro Salmos contexto. 29, 11. Salmo 29, 11, exato. Vamos lá. Glória a Deus. Um Salmo 29, 11. Amém. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Olha ela aí, novamente. Dá para Isaías? Vamos ler ver, rapidinho Isaías. Está aí Isaías. pertinho, está aí pertinho. É engraçado que o tempo ele não espera. É verdade. Isaías 9, verso 6. Prometo que não vou mais 9, 6. pedir mais nenhuma outra passagem mais. 9, verso 6. Amém. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha aí de novo essa palavrinha. Paz, né? É a palavra em hebraico shalom, né? Que aparece aqui nesses textos que a gente leu. E não lemos todos. Aí em casa vocês podem ler o restante. Mas, vamos lá, não te interrompendo, mas já te interrompendo. Sim. O que essa paz significa? É isso, ela O mundo tem... ele fala bastante sobre paz sem guerra. É isso que a Bíblia está querendo dizer aqui?
Pois é, não é essa paz, essa falsa paz que o mundo dá, né? Essa paz aqui que Deus está falando é a paz que excede a todo o entendimento, né? Que o povo não compreende como pode estar acontecendo tanta coisa, tanta desgraça, tanto problema, e aquele crente está sorrindo, aquele cristão está em paz, né? É dessa paz que a palavra de Deus está se referindo aqui. E ela tem vários significados aqui, passeando por esses textos. Ela significa paz, obviamente, propriamente dito, significa bem-estar, né? Aqui logo a mais, inteireza, plenitude, né? Olha que maravilha. Só procurando um texto aqui para a gente complementar essa palavra. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você vê como a Bíblia explica a Bíblia. Exatamente. Cristo, ele disse que nos deixa a paz, mas não como o mundo oferece a paz. Exatamente. E a paz que o mundo oferece é um aperto de mãos, não vamos criar intrigas, não vamos ter guerras, então estamos em paz. Mas a paz que Cristo nos fornece é uma paz de espírito. O mundo desaba, como diz a música do Novo Tom, mas nós estamos em paz. Glória a Deus, é verdade. Inclusive na ONU, você vai lá no site da ONU e ela tem uma parte de lá que fala sobre as guerras, a secretaria que cuida dessa área, e tem um botão lá escrito paz e segurança. É um botão que você clica ali e você vai saber quais são as diretrizes, as diretrizes e as medidas que eles estão tomando para trazer paz e segurança ao homem, ao mundo, né? Olha que coisa totalmente diferente do que a Bíblia está mencionando aqui. Ele não é essa paz, igreja, que Jesus está falando. É essa que a gente clica num botão lá. Não, é a paz que excede todo o entendimento. Verdade. Eu lembro de uma história que eu li uma vez, sobre um autor que ele buscava alguma coisa que pudesse retratar a paz. E ele foi numa ilha ver aquela paisagem do pôr do sol, o sol brilhando sobre o mar. E ele não conseguiu descrever naquela paisagem paz. Ele foi para um outro ambiente, uma área deserta, um jardim bonito, pássaros cantando, e ainda assim naquele lugar ele não conseguiu descrever a paz. E quando ele foi já desistindo com a sua tela debaixo do braço, né, ele encontrou uma cachoeira. E nessa cachoeira as águas caíam em uma altura impressionante e de forma muito violenta. E ele percebeu que debaixo de uma pedra, uma pequena saliência, tinha um ninho de pássaros. E os pássaros estavam ali cantando. E ele começou a pintar aquela paisagem. Ele disse: encontrei a imagem que eu precisava. Ele conseguiu descrever a paz em meio às tormentas. E é isso que a Bíblia ela tenta nos trazer quando Cristo diz que Ele nos dá a paz. Então a Bíblia é preciso estar em oração. É preciso pedir compreensão ao Espírito Santo, até porque Ele inspirou e quem capacita o entendimento é Ele. Para nós compreendermos esses pequenos detalhes que fortalecem a nossa fé e nos motivam a seguir em frente. Até porque, compreendendo essa parte da paz, nós percebemos que o mundo pode desabar, mas se temos Deus, podemos ficar tranquilos. Exatamente, né? Glória a Deus. Que exemplo fantástico, né? Terça-feira, vamos lá? Repetição, padrões de palavras e significado. Justamente a gente está falando sobre a questão da pontuação. A Bíblia, quando ela foi escrita, logo no início, o hebraico não tinha pontuação. O hebraico moderno sim, mas o antigo não tinha. Então, careciam de ter, como eles pudessem expressar uma coisa com mais vibração, da ênfase. Então, eles tinham o método da repetição, né? Também, e dos padrões também de palavras e significados. Aqui diz assim, que ao contrário das línguas europeias, o hebraico não possui sinais de pontuação no idioma original,
Por isso, na estrutura do idioma, foram desenvolvidas outras formas de comunicar essas ideias. E aqui vem a pergunta que, creio que Daniel já pode nos responder. Quais foram, por exemplo, lá em Gênesis 1, 26 e 27, e a diferença também com Isaías 6, de 1 a 3, né? Quais as palavras que foram repetidas aí? A gente vê que foi repetida a palavra... Criação, né? O criar. Isso. E o santo. Isso. E eu gostaria de dar um pouquinho mais de ênfase ao santo, na verdade. Isso. Eles poderiam simplesmente cantar, né? Porque é um coro, Isaías descreve um coro cantando. Cristo é santo. Glória Isso a Deus. diminuiria a santidade de Deus? Não. Mas para dar uma ênfase ainda maior, o coro repete: Santo, Santo, Santo. Aleluia. Imagine só que coisa bonita. E a ênfase que é dada nesse texto para exaltar a santidade de Deus. Aleluia. Até porque Deus é santo e não há o que discutir. Verdade, louvado seja Deus, né? Então, é exatamente essas palavras, né? Santo, criar, criação. E essa palavra, ela só pode criar, por exemplo, ser mencionada com Deus ao lado. Porque não tem como ninguém criar nada, do nada, a não ser Deus. Sim, né? sim. Então, e a palavra criar, no seu contexto original, ela fala sobre desenvolver algo do nada. Não uma mudança da matéria-prima. Como a gente pega uma madeira e transforma em uma cadeira. Como a gente pega os componentes eletrônicos e transforma em um microfone. É criar absolutamente do nada. E esse verbo ele pode ser atribuído apenas a Deus. Até porque só Ele tem o poder de criar do nada. exatamente. Tem algumas cenas na Bíblia que justamente refletem um pouco dessa questão. Por exemplo, no Monte Carmelo. Elias estava lá e todos os profetas de Baal, né, de Astarote, estavam ali. E eles estavam clamando o tempo todo para que o Deus deles mandasse fogo ali, né, para consumir aquele. Mas só que o inimigo ele queria usar o fogo, mas era um fogo que Deus que criou. Então Deus disse: você não vai usar, você não cria, faz a partir do nada. E Deus não permitiu que o inimigo usasse um elemento que foi ele quem criou, não o diabo, não Satanás, né? Então assim, criar só está, ele só na sua inteireza da palavra, o significado, só se Deus estiver ao lado dessa palavra, né? Criar, porque só Ele pode fazer isso, do nada. E falando sobre criação, quando você para e começa a pensar assim, Deus estava lá no céu, e aí Ele disse, vou criar. Deus foi e criou os céus e a terra. Não tinha forma, a Bíblia diz que ela não tinha forma, era vazia, não tinha nada. E Ele disse assim, olha, vamos ficar mais bonito isso aqui? Haja luz. Vamos fazer a separação aqui, isso aqui é água, isso aqui é terra. E a parte mais bonita da criação é que nós não fomos criados apenas, na verdade não fomos criados pela palavra. Nós somos criados pela própria mão de Deus. Então, quando Ele viu que o plano de fundo já estava perfeito, Ele disse, agora eu vou fazer a obra-prima. E é justamente a ênfase que se dá, que Deus criou o homem. Do pó da terra o criou, homem e mulher os criou. Então Deus deu o ponto final ali na sua obra de arte, criando do nada nós, seres humanos. Louvado seja Deus. Aqui no finalzinho da lição de terça-feira, diz assim, em Daniel 3, por exemplo, há uma repetição, né, da expressão imagem, que Nabucodonosor ele tinha sonhado e depois ele fez essa imagem para adorar, significando adoração a ele, né? E essa palavra ela é repetida 10 vezes no capítulo para contrastar a ação de Nabucodonosor em desafio à imagem que Deus lhe havia revelado por meio de Daniel. A ênfase nesse caso aqui está na tentativa de um ser humano, né, se colocar na posição de Deus, de se tornar um Deus a ser adorado, em contraste com o único Deus verdadeiro, o único digno de adoração. Veja, né? Que interessante, um livro profético em que tem essa questão aqui, né? Deus abençoe. Na verdade, não só nesses
nesses exemplos que foram citados na lição da terça-feira, mas existem muitos outros exemplos na Bíblia em que existem essas repetições, e agora já sabemos que isso serve para dar ênfase a algo que o autor queria descrever. Exatamente. Agora vamos para quarta-feira. Vamos lá, quarta-feira, textos e contextos. Essa é uma parte pesada. Um texto fora de contexto serve como pretexto para tanta coisa. Exatamente, né? Quem tira o texto fora do contexto, eles criam pretexto para amparar e para apoiar as suas teorias, né? Eu quero pular um pouco do que a lição dá como exemplo e seguir um exemplo aqui que acho que todos nós como adventistas já vivenciamos. Pedro teve uma visão. Sim. Ele Boa. viu um lençol branco com animais puros e imundos. Isso. E aí na visão, uma voz do céu diz a ele: come, mete mão e come. E ele diz: não, Senhor, mas ali tem animais imundos. E aí a visão dele diz assim: Deus não faz distinção entre puros e impuros, coma tudo. E aí, qual é o texto que a gente pode utilizar fora do contexto? Exatamente. A gente pode... Isso aí é pretexto para quem quer de tudo, né? Mas também a gente pode trazer um texto aqui que pode também nos dar uma luz a respeito disso. Por exemplo, quando João ele está tendo a visão, né, do Apocalipse. Então, ele pega um livrinho, né, e aí come. Na boca é doce, e no estômago é o quê? Amargo. Quem é que come papel? Só uma pessoa que está com problemas de saúde mental, né? Possivelmente ou não. Mas assim, no geral, um bebê que não tem conhecimento pega o papelzinho. É verdade. Minha netinha mesmo come papel, pega papel e bota na boca, fica brincando, porque bebê pega tudo e põe na boca. Mas assim, quem come na sua sã consciência um livro? E naquela época o livro era feito de quê? Pergaminhos, né, de couro de Pele de animais, animais, né? exato. Quem pega um livro, põe na boca e come? Ninguém. E ainda acha doce, né? E ainda acha doce na boca, né? Olha aí que você vê que não tem nexo nesse entendimento assim do nosso cotidiano. Mas quando você pega qual é o significado, o que é que Deus queria dizer, porque aquilo é uma mensagem que Deus queria dizer. Uma mensagem profética. Por trás daquilo, da questão do lençol, né? Sim. E muita gente cria E a gente pretexto. precisa ter bastante cuidado da forma que nós estudamos a palavra de Deus. Exatamente. Na lição da semana retrasada, foi da semana passada, foi se falado sobre a questão da forma que você estuda. E a Bíblia não é para ser estudada dessa forma. Senhor, fala comigo em nome de Jesus. Exato. Existem pessoas que usam a Bíblia dessa forma. Existem cultos assim, existem cultos. Deus, Vamos ver agora eu o que vou é que ver Deus... aqui o verso 10. O que tiver aqui no verso 10 é o Senhor que está querendo falar comigo. Gente, a Bíblia é para ser analisada de forma completa. Exato. E o estudo de textos isolados nos leva a uma falha na interpretação da Bíblia. Esse exemplo que eu citei sobre o lençol, o contexto já diz tudo. Deus estava falando claramente para Pedro: olha, Pedro, entre gentios e judeus não há distinção. Pregue para todos, até porque eu não faço distinção entre judeu e gentio. Para mim todos são iguais. Mas para quem pega um texto isolado, Deus disse que eu posso comer de tudo. Você entende? Nós devemos ter esse cuidado ao examinar a Bíblia, porque podemos estar criando algo contra nós. E isso é pesado. Porque se isso fosse verdade, a gente poderia dizer, eu vou comer Bíblia agora, né? E a gente poderia rasgar a Bíblia e começar a comer a Bíblia. E não é isso que a palavra de Deus está dizendo, né? Exatamente. Então a gente precisa sem ler... contar as profecias que nós não entendemos de forma literal. Exato. E que a própria Bíblia explica como entender as profecias. Exato. Ele diz assim, quem lê, entenda. A gente tem que ler, estudar a Bíblia com entendimento, igreja. Nunca esquecermos disso. É essencial entender o contexto da palavra. Nas Escrituras, as palavras sempre ocorrem em um contexto, como a gente acabou de apresentar aqui, o irmão Daniel falou, né? E aí agora, comparando, por exemplo, Gênesis 1:27 com Gênesis 2:7. Aí tem pessoas que relatam que há duas criações. E por isso que embasa aquele estudo que o pessoal fala, que existia uma mulher antes de Eva, chamada Lilith, e que ela traiu Adão.
daí Adão não a quis mais e Deus aí teve que fazer Eva. As pessoas criam esse tipo de... Adão é sofredor então, viu? E ela aí foi embora e foi morar com a serpente, a Lilith. E a Eva ficou com... E aí são absurdos que as pessoas, se realmente acreditam, acabam assim, usando o verso da Bíblia para embasar essas coisas. Né? Quando, na verdade, a Bíblia só está falando da criação do homem, que foi primeiro, e que Deus deu domínio a ele sobre toda a criação. Isso. E percebeu que os animais haviam sido criados em pares, mas Adão não tinha alguém semelhante a ele para fazer o par. É isso, porque no verso, capítulo 1, 27... nesse verso Criou 27, Deus, pôs o homem do pó da terra. Isso, ele está ali falando no contexto geral, ele está dando como se fosse um spoiler, ou então como se fosse assim uma prévia do que ele fez, e agora no capítulo 2, verso 7, ele está agora minuciosamente descrevendo como foi que ele fez Até aquilo. porque muitas vezes nós generalizamos homens e mulheres como homens, e foi basicamente o que o autor quis passar, a generalização. Exato. Através da palavra homem, especificando a raça humana, simplesmente. Exatamente, ou seja, Gênesis 1:27 fala de Adão, porque usou a palavra Adão, como uma palavra genérica para significar humanidade, né? É tanto que em alguns outros versículos fala, né, que Jesus é o segundo Adão, que o primeiro Adão pecou, e aí abarca todos nós, né? E no capítulo 2, verso 7, aí ele já traz para uma questão mais pontual, que ali agora realmente o Adão, o homem e a mulher, foi assim que nós fomos criando. Né? Que até porque quando ele dá um pouco mais de detalhes também sobre a criação da mulher. Exato. Né? E aqui nós continuando aqui, posso dar seguimento? Você tem alguma colocação? Não, fique à vontade. Pronto, aqui diz assim, mais abaixo um pouquinho. A unidade informa ao intérprete temas, né? Perdão, deixa eu ver aqui, perdão. Aqui mais abaixo diz assim, Gênesis 2, do 4 a 5, por vezes eles têm sido chamados de um segundo relato da criação, mas na verdade há apenas uma diferença na ênfase, né? Que nós vamos ver na próxima semana. Contudo, em ambos os relatos, nós vemos as origens definitivas da humanidade. É justamente isso que a gente acabou de descrever, né? Em poucas palavras. E avançando para a lição de quinta-feira e permanecendo em Gênesis, sim, às vezes a gente para e pensa como não entender que essa palavra ela foi inspirada por Deus. Moisés estava lá quando Deus fez tudo isso? Pois é, não estava. E como é que ele conseguiu tantos detalhes assim? Incrível, né? Você entende que realmente toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Moisés ele não esteve presente na criação, porém ele descreveu detalhes da criação que parecia que ele estava presenciando ao vivo. Exatamente, porque assim, ainda que se passava o conhecimento de pai para filho, e certamente Adão foi ensinando aos seus filhos como tudo veio acontecendo, né? Deus explicou para ele como fez, porque Adão e Eva eles só surgem no 6º dia. Então o dia completo que eles tiveram foi o sábado, o primeiro dia completo. Eles vieram, no caso, na sexta-feira, no 6º dia, já no finalzinho do dia, ou na metade do dia em diante. Eles só puderam conhecer algumas horas daquele dia. Né? E o dia completo foi do sábado. Então Deus certamente o ensinou ou contou a ele, né? Na pessoa de Jesus, ele contou certamente como foi que havia criado tudo aquilo para a humanidade, para eles e para os filhos deles, os descendentes deles, né? Com certeza. Mas mesmo esse conhecimento que era passado de pai para filho só na oratória, quando chega o povo de Moisés, Deus diz assim, olha, é necessário que você escreva. Né? Porque Deus sabia que após a queda, questão na alimentação e tudo mais, o homem ia perder propriedades no corpo, na saúde, que não permitiria que guardássemos tantas coisas. E sem contar que o Israel vinha, de certa forma, de 400 anos de escravidão. Exato. Então, tudo aquilo que foi ensinado pelos pais já não era repassado, até porque são várias gerações. Exato. E existiu tipo um telefone sem fio.
o pai passou para o filho, para o neto, e aí vai. Só que eles já estavam entretidos na cultura egípcia, Isso. e tudo aquilo que eles haviam aprendido, né, pelo Isso. ouvir, talvez nem se lembrasse mais, nem existisse mais Exatamente. essa cultura de se passar. Ou se existisse, seria o mínimo. Exatamente, era isso que eu ia falar. Justamente por eles estarem num outro ambiente, com a outra cultura, povos com outros ensinamentos, a tendência era que eles realmente esquecessem de tudo, como aconteceu boa parte daquela população, e também reaprendessem novos hábitos que ali eram ensinados com mais frequência. Inclusive, muitos deles saíram idólatras dali, Sim, né? sim. Saíram e depois... E é tão interessante que Deus, Ele é sábio demais. Como você mesmo disse, Deus agora deu a orientação a Moisés, comece a escrever. Exato. E ele começou a escrever. E a Bíblia em si, a palavra de Deus é tão organizada, mas tão organizada, que nós temos sessões, né? E a lição de quinta, ela fala um pouco sobre isso. São Exatamente. sessões. Gênesis, como a gente já estava citando, ele conta um pouco sobre a origem da Exato. humanidade, como o pecado entrou, se entranhou na terra. Mas nós temos outros livros que trazem outros contextos. Como, por exemplo, o livro de Levíticos, ele nos traz algumas leis, Exato. tanto de saúde quanto leis civis e cerimoniais. Isso. Nós temos os livros de crônicas, que relatam algumas genealogias, eles relatam alguns fatos reais. Os livros de reis, que contam a história dos reis de Israel. Isso. Livros proféticos. Isso. E aí, como saber se foi Moisés mesmo que escreveu? Né? Porque o próprio livro, ele diz que foi escrito pelo autor, pelaquela pessoa, no caso, pelo escritor, o autor é Deus, mas pelaquela pessoa. Mas tem outros livros que não mencionam. Não mencionam. Né? Quem são, por exemplo, Reis, Crônicas, Esther, Ruth, né? Hebreus também podemos... A gente tem uma estimativa que Hebreus tenha sido escrito por Paulo, mas não tem ali escrito qual era o autor, né? Mas não é por isso que vamos deixar de crer na Bíblia, porque não tem ali escrito quem escreveu. Na verdade, a Bíblia ela não tem espaço para erros. E porque a gente sabe quem é o verdadeiro autor, então a gente não precisa saber quem escreveu, não é verdade? Sim, sim. E a gente percebe, né, que toda a Bíblia ela se complementa. Um livro escrito em espaço de 400 anos, autores que nunca se viram, mas uma genealogia escrita no livro de Crônicas ou no livro de Números, você percebe uma diferença lá no livro de Mateus, como elas se complementam. Exatamente. De Moisés até João, né, mais ou menos 1.600 anos. A distância, né, é grande. Muito grande. Mas não há divergência dela. Algumas Nenhuma. pessoas dizem que há, mas não há. Na realidade, são só complementos mesmo. Como A o irmão Bíblia acabou ela de se falar. completa. Os evangelhos, eles se complementam, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, eles se complementam. Completa ali a história de Cristo, a sua passagem por essa terra, né? Aqui diz que os livros bíblicos foram escritos por diferentes propósitos, em diferentes contextos. Diz mais abaixo um pouquinho, que diz que ao buscarmos entender o significado e a mensagem de um livro, é importante começar com a autoria e o contexto. E nesse caso, o autor da Bíblia é Deus, né? E o contexto de tudo aquilo, né? Então, mais abaixo tem um questionamento sobre Gênesis 15 e capítulo 22. Qual é a importância do fato de que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Porque a gente precisa saber que foi Moisés que escreveu. Aqui tem duas respostas prévias, né? Mas a gente pode discorrer um pouquinho sobre isso. E eu creio que a resposta aqui, que eu coloquei, é a minha letra A. Com certeza. Que diz que Moisés escreveu sobre a origem de tudo e o plano da salvação. E realmente... Até porque o ser humano, ele tende a um momento da vida a começar a se questionar. De onde eu vim? Para onde eu vou? Eu vim da cegonha? Eu vim de uma plantação de melancia? Do macaco eu não vim, não. Quem quiser vir do macaco é um problema particular de vocês. Eu não vim do macaco, certo? E aí, Deus... Gente, Deus, ele é sábio demais. Ele já sabia que em algum momento as pessoas iriam se questionar. Peraí, nós existimos, pô, e qual foi o começo de tudo? Como tudo começou? Se vocês estão dizendo que Deus é isso, que Deus é aquilo, então
como tudo isso começou. E Deus agora ele vai falando no ouvido de Moisés: a Moisés, começa a escrever aí, porque o pessoal vai perguntar, e antes que eles me perguntem, eu já estou te dando a resposta. Escreve. Exatamente, veja que coisa maravilhosa. Aqui diz assim, no pedacinho de quinta-feira, a gente já está concluindo, tá bom, igreja? Diz assim, olha: enquanto os anos se passavam e ele vagava com seus rebanhos, Moisés, lá, né, no deserto, os lugares isolados, refletindo sobre a opressão que o povo dele estava sofrendo no Egito, né, ele relembrava a maneira pela qual Deus havia lidado com seus antepassados e as promessas que eram a herança da nação escolhida. E suas orações, que Moisés estava orando pelo povo de Israel, né, subiam ao céu dia e noite, porque ele sabia da missão que ele tinha, né? Anjos celestiais, olha que tema maravilhoso aqui no Espírito de Profecia, Profetas e Reis. Anjos celestiais derramavam sua luz em redor dele, em redor de Moisés. Olha que bênção maravilhosa. Ali, sob a inspiração do Espírito Santo, ele escreveu o livro de Gênesis. Que maravilha. E mais abaixo um pouquinho, fala um pouquinho sobre o livro de Gênesis, que diz assim: no livro de Gênesis, nós somos informados não apenas sobre nossas origens, mas sobre o plano da salvação. Como diz o versículo, diz assim: a tua descendência, que a mulher te ferirá, que tu ferirá o calcanhar, e o descendente, né, ferirá na cabeça, ou seja, Cristo veio e esmagou a cabeça da serpente. Ali estava o plano da salvação, o plano da redenção. Aqui diz que esse plano se tornou ainda mais claro com a aliança que Deus fez com Abraão, a qual envolvia a sua promessa de se estabelecer por meio dele uma grande nação a ser formada por uma descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia. Veja que algumas pessoas dizem assim: será que eu sou descendência de Abraão? Olha, é bem possível. Primeiro que aqui no Brasil, a cada 4 habitantes, 3 eram judeus antes de ser colonizado. Porque os judeus vinham fugidos, né, de diversos locais, principalmente da Europa, pela perseguição romana, matando a vários deles. Então aqui, bem possível que seja. Mas da descendência de Abraão existe não só Isaac, a descendência de Isaac, né, mas a de Ismael, e também a de Quetura, porque Abraão, mesmo depois que Sara faleceu, ele continuou a sua vida marital, casou-se com Quetura e teve mais filhos. Então a gente não sabe, né, sobre essa questão da descendência. Eu ainda vou um pouco mais além. Podemos ser, sim, descendência de Abraão pela fé. Exatamente. Até porque todo aquele que recebe a palavra e aceita, ele já não é mais a mesma pessoa. Exatamente. Louvado. É uma nova criatura, um novo nascimento, e podemos dizer que fazemos parte, sim, da contagem das estrelas do céu e das areias da praia. Exatamente, era justamente isso que eu ia falar, porque espiritualmente falando, por Deus, nós somos descendência de Abraão, assim como o próprio Paulo fala, né, que em Cristo, né, nós todos somos descendência de Abraão. É só aceitar a aliança que Deus tem para fazer conosco. Até porque é necessário apenas aceitar para nos tornarmos herdeiros e co-herdeiros, na verdade. Exatamente. Glória a Deus. Nós chegamos ao finalzinho. Aqui, fechando no estudo adicional, ele diz assim, olha, essa citação está no Grande Conflito, página 9. Entretanto, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo, né? Aqui diz que, ao contrário, o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para esclarecer a palavra a seus servos, iluminando e aplicando os seus ensinos. E considerando que foi o Espírito de Deus que inspirou as Sagradas Escrituras, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra de Deus. Então, independente de quando foi cada livro, o que aconteceu, o contexto, todas as épocas, quem estava na inspiração, com certeza, era o Espírito Santo de Deus, né? Ele, Deus, é o autor da palavra, né? Louvado seja Deus. Só gostaria de deixar uma dica, para a gente finalizar também. A Bíblia, quando é lida, meramente lida, é um livro e nada mais do que um livro. Quando você busca a inspiração de Deus, esse livro
se transforma naquilo que pode transformar a sua vida. Então, tenha bastante cuidado, tenha bastante atenção e peça sempre a direção do Espírito Santo para poder estudar a palavra de Deus e não deixe de estudar. Se tem dúvida, e a Bíblia por si só não foi para esclarecer, temos livros do Espírito de Profecia, temos algum irmão que às vezes pode não ter aquela dúvida, pode ter um pouco mais de domínio sobre determinado assunto, pode te dar um norte, mas tenha sempre como base para a sua vida cristã, para a sua vida pessoal de comunhão com Deus, o estudo da palavra. Exatamente, Daniel. Não esqueçam, vocês estão em casa, nós sabemos quando vamos retornar ao convívio na igreja, nos templos. Não esqueça dos cuidados, claro, higiênicos, né? O uso da máscara. Aqui nós estamos em um ambiente que não há necessidade, porque temos que falar com vocês. Mas assim que a gente sai, a gente coloca a máscara, a gente está se protegendo, está tendo os cuidados higiênicos. Continue também tendo vocês o cuidado higiênico necessário para essa questão da pandemia, né? E não esqueçam, estudem a palavra de Deus, aproveitem esse momento. Nós não sabemos o que vai nos trazer esse futuro próximo. Nós sabemos que essa pandemia toda, tudo isso que está acontecendo, está descrito lá em Mateus. Mateus capítulo 24, Jesus ele deixou para nós uma prévia do Apocalipse. Ali é um capítulo apocalíptico, né? Profético, dentro do Evangelho. O próprio E se Cristo. você não sabe o que está escrito, vá ler a Bíblia, viu? Exatamente. Vamos ler, vamos buscar o Senhor e não esqueça, oração. Buscar o Senhor de joelhos. Não esqueça que nós temos que estar de joelhos nesse momento, orando por várias pessoas, inclusive pelas pessoas que estão ficando enfermas, para que Deus as ajude nesse momento tão difícil. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos. Santo Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, porque o Senhor deixou a sua palavra, o Senhor utilizou do seu Espírito Santo, Deus, para inspirar homens para escrever aquilo que nós precisamos hoje. E da mesma forma, hoje o Senhor utiliza o seu Espírito para nos fazer compreender aquilo que o Senhor mesmo escreveu. Em nome de Jesus, abençoe a cada pessoa que neste momento esteve estudando aqui conosco. Até aqueles que não puderam, que não tiveram acesso, onde quer que estejam, que o Senhor os encontre. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor receba esta adoração que estamos fazendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Som. Bom dia aos irmãos, feliz sábado. Ao vivo, né, irmãos? Tive uma ajudinha aqui da cantora. Segurança
abrigo e calor. Muitos procuram se encontrar, outros desistem de procurar, vivem com medo de achar mais um engano, mais um motivo pra chorar. Eu quero, Senhor, ser aquela criança, sim, aquela criança tranquila, que enquanto o mar em sua fúria rugia, tão calma e serena dormia. Eu quero, Senhor, ser aquela criança, sim, aquela criança tranquila, que em meio às ondas hostis e bravias, por certo, a paz lhe envolvia. Tal segurança só vem de ti, tu que és o Cristo, dono do mar. Sei que em teus braços vou encontrar porto seguro, onde poderei ficar junto ao meu mestre, meu Deus e meu autor da paz. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos ter paz em meio à guerra. Te agradecemos porque o Senhor nos prometeu que ia nos dar a tua paz. Te peço neste momento que o Senhor se faça presente em cada lar, em cada família que está neste momento acompanhando essa transmissão. Obrigado, porque o Senhor nunca irá nos deixar desamparados. Que o Senhor possa ficar com os próximos momentos, com a pregação, que o pregador venha ser usado por ti para passar ao nosso coração a mensagem que o Senhor quer nos falar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: Esperança em Porto. Bom dia, senhor Aniceto. Bom dia. Nós conversamos com sua neta Estela e ela pediu para que a gente viesse aqui conversar com o senhor sobre a possibilidade de nós podermos ficar aqui hospedados na sua casa durante o período do Caleb. Ah, sim, ela me falou. Na minha casa é muito simples, minha filha. Mas tem uma cama e um chuveiro quente para vocês. Obrigada. Foi assim que José Aniceto teve um contato mais próximo com os irmãos adventistas.
Ele observava aqueles jovens pregando, visitando lares e foi se interessando mais em conhecer a igreja. Ao caminhar pela rua perto de sua casa, observou que havia uma obra recém-começada e ficou sabendo que era a construção da futura igreja adventista de Porto de Galinhas. Você sabe quanto tempo os Caleb vão passar aí? Eles falaram? Não, mas Estela pediu com tanto carinho que não podemos negar. Eles são jovens cristãos e precisam do nosso apoio. Será que eles sabem que nós não somos adventistas? Com pouco tempo, a igreja ficou pronta. Um grande movimento missionário se instalou na cidade, que eles chamaram de Missões Curtas, para o projeto Esperança Porto de Galinhas. Além da implantação dos pequenos grupos, houve várias feiras de saúde, nas quais eram oferecidos uma grande quantidade de serviços à comunidade. Aniceto estava cada vez mais impactado com a presença da igreja em sua cidade. Começou até a fazer parte de um pequeno grupo, onde se estudava a Bíblia de uma maneira muito prática, e os novos amigos que fez muito o ajudaram a entender temas da Bíblia que até então não conhecia. Ele estava tão entusiasmado com aquela verdade que passou a estudar a Bíblia em sua casa. Até sua esposa, que muito se interessava por aquele movimento da igreja, chegou a participar com ele das classes bíblicas. Esse é um momento muito especial na vida do nosso querido irmão. Aniceto não teve dúvidas de que deveria tomar sua decisão ao lado de Cristo. Com muita alegria no coração, ele foi batizado na nova igreja que foi construída em Porto de Galinhas. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Amém. Em resposta a tudo que Deus lhe deu, ele tem experimentado a alegria de ser um fiel dizimista e de ainda contribuir para o avanço da obra de Deus através das suas ofertas. Hoje é possível entender melhor como a igreja realizou o trabalho evangelístico aqui em Porto de Galinhas. Não era um programa isolado, mas um movimento missionário em várias partes da nossa União. E isso só foi possível mediante a fidelidade de pessoas que nunca vieram aqui. Por meio dos recursos financeiros, a pregação do Evangelho em todo o mundo se torna uma realidade. Essa é uma grande maneira de cada um de nós sermos missionários e participar diretamente do avanço da obra de Deus aqui na terra, doando para a sua causa. Louvado seja o nosso Deus pela fidelidade dos irmãos. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Olha eu mais uma vez. Só que dessa vez eu tenho um convite muito especial para fazer a você. Aí na sua casa, sentadinho no seu sofá, não, que eu quero que você saia da sua zona de conforto, deixe de preguiça. Vamos lá, de pé, 1, 2. É isso aí. Só que agora é de joelhos. Na tristeza, na dor, sempre louvar ao Senhor, de joelho é melhor. E vamos ter esse momento de oração. Eu gostaria de convidar a todos, até aí na sua casa, a você se ajoelhar comigo. Santo Deus,
Quando nós paramos para analisar, não existe dúvida de que o Senhor é bom. E a sua misericórdia perdura para sempre. Mas Deus, neste momento, prostrados ante a tua presença, nós queremos nos apresentar ao Senhor como sacrifícios vivos. Queremos apresentar este culto de adoração que chega até o teu trono de graça com aroma suave. Também, Deus, queremos pedir que o Senhor nos use como vaso de bênçãos a todos os que nos rodeiam. Mas, Deus, nós estamos vivendo um momento um pouco triste, não só na nossa cidade, mas no mundo inteiro. Uma doença está acometendo várias pessoas, bairros, e nós temos conhecidos, alguns têm entes queridos, familiares, contaminados com esse vírus. Deus, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o teu propósito. No momento de tristeza ou de luto, Deus, nós não conseguimos enxergar os teus planos, mas que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor, Deus, estenda a tua mão sobre todas as pessoas, não só do bairro do Lobato, mas sobre todo este mundo, Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos cubra com as tuas asas. Não quero pedir, ó Deus, a cura sobre todos, até porque eu não sei o que é que o Senhor tem planejado, Deus. Mas o que queremos pedir neste momento é que sobre cada um individualmente seja feita a vontade do Senhor. Porque cremos que o Senhor tem o melhor para nós. Ó Deus, nos direciona, nos dá sabedoria, nos dá lucidez, nos dá paz, a paz que só o Senhor pode dar, para enxergar a tua mão agindo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Som. Posso ficar aqui? Bom dia, feliz sábado novamente. Vamos louvar o nosso Deus com o número 111. Não há amigo igual a Cristo. Não há amigo igual a Cristo, não nem
Amém, igreja? Eu tenho um desafio muito grande para vocês, certo? O desafio é o seguinte: vocês postarem uma foto. Você vai tirar uma foto e vai estar, pelo menos, alguma coisa que comprove que você está assistindo a live, certo? Vocês vão marcar a página no Facebook, né? Pode postar no WhatsApp, no nosso grupo da igreja, vocês podem postar a foto. Eu só quero que vocês tirem uma foto para poderem comprovar que você está assistindo a live, certo? Bom dia, igreja. Feliz sábado. Que saudade estar aqui nesse templo, hein? Rapaz, acho que já temos o que? Mais de 2 meses? Mais de 2 meses a igreja fechada, sem ter um culto sequer. Mas, para a honra e a glória do nosso Deus, estamos aqui na primeira live da igreja do Lobato aí. E tem pessoas aí do interior assistindo a gente. Não é? Que bênção, que bênção, que bênção. Irmãos, vou dividir aqui a palavra do Senhor com vocês nessa manhã, tá certo? E eu preciso que vocês peguem a Bíblia de vocês. Se vocês não estão com ela na mão, acompanhem, porque é muito bom. Será bem detalhista a mensagem que... Mas antes de abrirmos a palavra do Senhor, vamos fazer uma breve oração? Fechemos os nossos olhos. Senhor Deus amado Pai, em reverência a Ti, Senhor, vamos Te agradecer por mais um dia de bênçãos, de prosperidade, de saúde, que a Tua misericórdia e graça tem nos alcançado, Pai, nesses tempos tão difíceis, mas que o Senhor venha nos orientar e capacitar nesta manhã, pois iremos abrir a Tua Santa Palavra, que o Teu Santo Espírito permaneça aqui presente, não somente aqui na igreja, mas também nos lares e aquelas pessoas que estão nos acompanhando, e é isso que eu lhe peço, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje vamos falar sobre um tema muito importante para os nossos últimos dias e principalmente para essa época que nós estamos vivendo, épocas tão difíceis, não sei quantos mortos, quarentena em todo mundo, mas a mensagem de hoje é sobre a última mensagem. Qual será a última mensagem? Existe uma única mensagem para esse tempo? Essa única mensagem, ela se estendeu desde a criação do mundo até agora? Ou veio dividindo, em cada época teve uma mensagem específica? Vamos descobrir hoje, nesta manhã, tá certo? Eu preciso que vocês abram aí a palavra do Senhor em 2 Pedro. Vamos iniciar aí, vamos folhear um pouquinho a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1. Todos aí acompanhando. Inclusive, me lembraram aqui agora que tem pessoas até da Suíça assistindo a brincadeira. A igreja do Lobato está estourada, viu? Está estourada. Irmãos, 2 Pedro, capítulo 1. Verso 12. Todos abriram aí em casa? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. E a palavra diz: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibeis e estejais confirmados na o quê? Na verdade presente. Queridos, esta mensagem é uma mensagem específica de Deus. É uma mensagem que Deus dá ao seu povo. E nós vamos ver daqui a pouquinho em épocas específicas. Há um tempo atrás eu até pensava que essa terminologia verdade presente era uma terminologia até adventista. Mas não. Vocês perceberam, e a gente acabou de ler um texto, que essa terminologia verdade presente é uma terminologia bíblica. Que sim, a igreja adventista, ela recebeu algumas dessas verdades presentes, tá bom? E nós iremos ver daqui a pouquinho.
Eu não sei se vai dar para passar aqui, se vocês vão conseguir enxergar aqui o slide que eu trouxe com alguns textos de Ellen White, para a gente detalhar um pouquinho melhor esse assunto, certo? Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Está enxergando? Coloca o branco. Coloca o branco. Irmãos, enquanto eles estão tentando aí ver se vocês conseguem enxergar direitinho o texto, a verdade presente, ela, como eu falei para vocês, não é uma terminologia adventista, mas sim uma terminologia bíblica. E nos faz uma pergunta, essa terminologia bíblica, Deus deixou especificamente para o tempo do fim? Deus deixou especificamente para a época de Adão, de Noé? Entendeu? Então vamos detalhar aqui um pouquinho mais e vamos ver aqui agora o texto. Está enxergando aí? Coloca o branco. Pronto, eu acho que esse daí vai dar para vocês enxergarem, meus irmãos. Certo? Tá dando para ver direitinho aí? Não tá dando? Vamos ver se eu apagando a luz aqui vai dar para vocês assistirem. Vai dar? Olha, vamos fazer a primeira leitura. Desinteressadamente devemos proclamar a última mensagem de misericórdia aonde? Nas cidades, nos caminhos e valados. Todas as classes devem ser alcançadas. Ao trabalharmos, havemos de deparar nacionalidades diversas. Nenhuma delas deve ser passada por alto, sem que seja divertida. O mundo todo está à espera de ouvir o quê? A mensagem da verdade presente, meus irmãos. E é essa mensagem que Deus deixou para a gente proclamar nos últimos dias, porque como ela informou ali, essa mensagem deve ser levada nos últimos dias nas grandes cidades. E aí, você pode estar se perguntando, sim, Everson, e qual é essa última verdade presente? Qual é essa mensagem? A Bíblia fala? Sim, a Bíblia fala. Nós vamos verificar aqui agora. E eu preciso aí que vocês deixem abertos, não vamos ler agora, deixem aberto aí Daniel 7. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Meus irmãos, e como nós devemos tratar essa mensagem? Primeiro, nós devemos conhecer a mensagem. Segundo, nós devemos viver a mensagem. Terceiro, nós devemos pregar a mensagem. Vocês entenderam? Primeiro, nós devemos conhecer, porque tem muitas pessoas da nossa igreja que não conhecem a mensagem, a última mensagem verdadeira. E aqueles que conhecem não praticam, não colocam em prática na sua própria vida. E a terceira, devemos espalhar essa mensagem para o mundo. E aí sim, Jesus irá retornar. Meus irmãos, vou passar aí o segundo slide, certo? E esse segundo slide está lá em Primeiros Escritos. E a profetisa diz, há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus. Mas, olha o mais é a verdade presente que o rebanho necessita o quê? Agora.